Salve Maria, gente, Deus abençoe vocês. Bom, então, como prometido, a segunda parte é do vídeo que o Denis fez me respondendo, tá? Então vamos lá, também peço que você tenha paciência, que será um vídeo longo, mas como eu prometi lá no primeiro, nós vamos responder ponto por ponto, ok? Então vamos lá. Entende? Jesus ele disse: os limpos de coração verão a Deus. Eu, conhecendo a palavra, sendo um servo de Deus, então eu sei que eu não tenho que guardar mágoa de ninguém, eu não tenho que odiar ninguém, se eu quero ser cheio do Espírito Santo. Bom, em primeiro lugar, vocês não têm que odiar quem está morto, porque vocês acreditam que a Santíssima Virgem está morta. Então já começa por aí, né? Não é somente Maria, eu vou amar a todos, foi o que ele disse. Amem uns aos outros, como eu também vos amei. Não somente Maria, mas a todos os irmãos. Então, quando você for tentar rebater algo, Aí você está criando um protestantismo para você, né? Então até acredito que você é um peixinho fora d'água, né? Porque boa parte dos protestantes não tem a mesma visão que você. Pelo menos não quando nós atacamos ou confrontamos a fundo o que pensa em relação à Santíssima Virgem, né? Ela está morta, não pode fazer nada por ninguém, ela é um demônio, enfim. Inúmeros, inúmeros. Inclusive nas nossas lives, muitos de terno e gravata que vão em igrejas evangélicas dizem, por exemplo, que a Santíssima Virgem é uma mulher pecadora como qualquer outra e, por muitas vezes, muitos chamam a Santíssima Virgem de vaga, que eu não preciso mencionar aqui. Mas isso foi mencionado em diversas lives minhas, ok? prova na escritura, Talmudinho. Não fica falando em verdades. E quanto à questão de Maria ser bem-aventurada, nós sim falamos que ela é bem-aventurada, que ela é feliz, porque ela creu que se cumpriu. Quando? Quando vocês falam que ela é bem-aventurada? Porque eu já convivi com protestantes e no culto é mencionado Davi, Esther, é mencionado os apóstolos. Na verdade, dificilmente é mencionado o Novo Testamento, né? É mais mencionado o Antigo. Não vejo, não vejo em nenhum momento do culto alguém dizer que Maria é bem-aventurada, sabe por quê? Porque dizer Maria dentro do culto causa uma má impressão para os evangélicos, ok? As palavras do Senhor. Tanto é que em Lucas capítulo 11, quando uma mulher tenta fazer aquilo que é feito hoje no meio de vocês católicos, ficar o tempo todo, né, falando que ela gerou Jesus, o próprio Senhor Jesus dá um chega para lá. Em Lucas capítulo 11, uma mulher fala: Será mesmo? bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E o que Jesus responde, o Talmidim? Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguarda. Entende? Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e guarda são bem-aventurados. Ué, e a Santíssima Virgem não fez isso mais do que todos? Na verdade, vocês amam usar esse versículo como se Cristo desmerecesse a sua mãe ou colocasse ela no mesmo patamar que todos os outros. Isso é uma inverdade hermenêutica absoluta. Quem mais do que a Santíssima Virgem ouviu, obedeceu e guardou? Ela fez isso literalmente. Nós fazemos isso espiritualmente. O próprio Verbo, que está lá em João capítulo 1, foi gerado literalmente no ventre da Santíssima Virgem. O arcanjo Gabriel, o arcanjo Gabriel chega a ela, dá o anúncio e ela aceita. Então, na verdade, esse versículo não prova absolutamente nada.
Na verdade, ele está enaltecendo a Santíssima Virgem e não colocando ela como menor ou como igual aos demais. Isso não faz sentido. Então, para Jesus, todos são bem-aventurados, todos aqueles que ouvem a sua palavra e guardam e praticam. Não é somente Maria. Entende? Então pensa um pouco antes de falar. Agora, sobre o Pentecostes, de onde o padre tirou isso? Não, vamos pensar um pouco antes de falar. Você disse, por exemplo, que ninguém desrespeita a Santíssima Virgem. Mas você colocando ela no mesmo patamar que os demais, e isso é muito típico de vocês, vocês estão não entendendo a causa proposital dela. Esse é o problema. Vocês colocam o propósito da Santíssima Virgem igualitária a qualquer outro propósito dos personagens bíblicos. Isso é uma ignorância absurda. Absurda. Quando nós entendemos que Jesus, sendo o próprio Deus, cria sua mãe para encarnar, Deus não iria criar qualquer mulher. Porque lá, nas exigências da Arca da Aliança, foi estipulada a madeira de acácia. A madeira de acácia ela é considerada incorruptível. Por quê? Porque o tempo não deteriora esta madeira. Tinha um propósito do porquê Deus escolher a madeira de acácia e não qualquer outra madeira, por exemplo. Essa é a questão. Assim como Deus teve as exigências dele para a Arca da Aliança, que era um caixote de madeira revestido de ouro, o caixote de madeira é mais ou menos importante do que uma criatura? É menos importante. Então, se Deus teve essas exigências com a Arca da Aliança, Deus também teria com aquela que seria a portadora do Deus. Então, comparar, como você está comparando aqui, a bem-aventurança da Santíssima Virgem como qualquer outra pessoa que guarda os mandamentos e obedece a Deus, isso me desculpa, Denis, mas é burrice. É burrice. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o que o autor sagrado relata é que Jesus ele dava instruções aos seus apóstolos. Em uma refeição, Jesus manda que eles permaneçam em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai, né, que fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo, a promessa pelo qual Deus falou pela boca do profeta Joel. Não fala nada de Maria. Jesus não disse a bem-aventurada vai estar lá, ela vai ser a causa porque o Espírito Santo vai descer. Não disse nada disso. Ele ordena que os apóstolos permaneçam em Jerusalém até o cumprimento da promessa. É porque para vocês tudo precisa estar descrito, né? Com todo respeito, vocês não colocam o tic-teco para funcionar. Na verdade, eu até não sei como que vocês determinam isso de teologia. Eu não sei como vocês determinam isso. Porque como eu falei no primeiro vídeo, se eu for dizer, por exemplo, que tudo precisa estar descrito, você usa Irineu de Lyon nos seus vídeos, por muitas vezes. Aonde Eva pecou, Maria foi advogada. Isso não tem nenhum versículo explícito nas Escrituras. E você toma para si como verdade. Que Deus falou pela boca do profeta Joel. E o que é engraçado, o Talmidim, que no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14, o que o autor sagrado diz é que eles perseveravam unânimes na oração com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, o autor sagrado ainda coloca Maria depois das outras mulheres. E também fala dos irmãos de Jesus, que aguardavam a promessa junto
Opa, primeiro que entre as mulheres não é depois das mulheres, né? Aí nós temos um erro de português. Mas por mais que fosse, por que que o nome das mulheres não foram mencionadas? O problema aqui não é a ordem de quem veio depois ou quem veio antes. Por que que o nome dessas mulheres não foram mencionadas? Elas não eram conhecidas? Por que que será que só o nome da Maria, mãe do Salvador, foi mencionado? Que engraçado, hein, Denis? Você está apegado à ordem. Nossa, o autor coloca as mulheres antes e Maria depois, mas você não está atento ao nome, uma vez que para os judeus o nome é de suma importância. Então essas mulheres que estavam ali não tinham nome? Ou o autor sagrado queria enfatizar que entre as mulheres, não depois das mulheres, que entre as mulheres a mãe do Salvador estava? Com os apóstolos. Entende? Então, de onde vocês tiram isso? Pensando. A teologia ela é pensativa. Pensando. Através do Espírito Santo. Ora, se tudo precisa estar descrito, então não precisa do Espírito Santo, uma vez que ele iria nos ensinar acerca de todas as coisas. Para que ensinar acerca de todas as coisas se tudo precisa estar descrito no livro? Não faz sentido. Da onde que nós tiramos isso? Através da tradição da igreja, que foi preservada pelo próprio Espírito Santo. Ponto. Então, eu gostaria, Talmidinho, que você trouxesse base bíblica, que você trouxesse base na Escritura, entende? Que para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar agarrado com Maria. Eu já te trouxe. Eu já te trouxe. A questão, já expliquei o que é agarrado com Maria e te trouxe o versículo de São Paulo, aonde ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se apegar e se agarrar é imitar a vida. Não houve mulher maior do que a Santíssima Virgem. Então a vida dela tem méritos para ser imitado. E imitar a vida daqueles cujo qual possuíram uma fé exemplar é bíblico. Caso contrário, São Paulo teria dito: não imite a mim, imite a Cristo, somente ele é digno de ser imitável. Não, ele disse: sede meus imitadores. Pronto. Vocês conseguem entender que vocês criam um espantalho e vocês dão ao entender que vocês estão refutando este espantalho. O que na realidade só comprova que vocês não entenderam absolutamente nada de uma frase do padre que foi dirigida para católicos, não para evangélicos. Essa é a questão deles. Vocês, para tentar refutar a igreja, vocês não pensam. Vocês não pensam. João capítulo 14, Jesus disse: e se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e iremos a ele e nele faremos morada. Jesus promete fazer morada, ele e o Pai, naqueles que guardam os seus mandamentos, que guardam a sua palavra. E nós sabemos que o Pai e Jesus, eles fazem morada em seus filhos através do Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Aí a Santíssima Virgem não foi. No meio de vocês existe um livro chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé. Neste livro tem Benny Hinn, Catherine Kuhlman, Oran Robert, Anacondia, enfim, muitos outros. E por que vocês têm esse livro, uma vez que não precisa imitar a vida deles? Por que vocês contemplam a ação do Espírito Santo sobre a vida deles, então, se não é necessário? Então eu gostaria que você me trouxesse com base bíblica, Talmidinho,
que para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar agarrado com Maria. Maria não tem nenhuma participação, ela não é a quarta pessoa da Trindade. Jesus disse... Olha, você consegue entender o espantalho criado? Ela não é a quarta pessoa da Trindade. Qual é o católico que ensina que a Santíssima Virgem é a quarta pessoa da Trindade? Então, da mesma maneira que você mencionou que foi uma inverdade, e eu odeio essa palavra inverdade, o correto é mentira, né? Que eu falei uma mentira que os protestantes odeiam Maria, você está fazendo uma mentira agora, dizendo que a Santíssima Virgem não é a quarta pessoa da Trindade. Ninguém ensina que a Santíssima Virgem é a quarta pessoa da Trindade. Ninguém ensina. Agora, a maneira que vocês interpretam as Escrituras, nenhum apóstolo interpretou. Olha, me prova na Bíblia que para ser cheio do Espírito Santo precisa se agarrar a Maria. Ora, o que é se agarrar? É imitar a vida. É pecado imitar a vida de alguém? Não. Inclusive é bíblico. Se eu imito a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo, automaticamente eu serei cheio do Espírito Santo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Só aqui eu te dei 3 bases bíblicas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também disse que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer, não o atrair. Entende? Então eu gostaria que você me provasse na Escritura, me desse um texto que para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar agarrado com Maria. Você repetiu isso pela 3ª vez. Eu já te dei 3 bases bíblicas. Queria que você trouxesse um texto, mas traga provas, traga textos. Não fica falando em verdade que eu odeio Maria, que isso é mentira. Sem contar que esta mulher ela foi profetizada em Gênesis 3,15. A queda do homem, né, a desobediência de Adão e Eva, Deus diz explicitamente: e porei inimizade entre ti e a mulher. Não é à toa que em João capítulo de número 2, Jesus não a chama de mãe, chama de mulher. O que eu tenho eu contigo, mulher? Não é à toa que Apocalipse 12 não é mencionado o nome dela novamente, é mencionada de mulher. Esta mulher, ela não é comparada a nenhum propósito de nenhum personagem. Porque esta mulher foi profetizada que na descendência dela sairia o Salvador que iria pisar a cabeça de Satanás. Ou seja, ela própria, de um modo indireto, pisaria na cabeça da serpente. Porque dela seria gerado o Salvador. Apocalipse 12, onde fala da mulher, diz que o dragão estava para atacar, no sentido de ela estava dando a luz. E que este Salvador regeria o mundo com cetro de ferro. O único que se compara a isso é o próprio Jesus Cristo. Então a mulher ali não pode ser outra coisa ou outro alguém que não seja a Santíssima Virgem. Entende? Então traga na Escritura. E uma pergunta que você fez... Não, no meu vídeo eu não disse que você odiava Maria. Em nenhum momento. Eu até falei que você pode ter criado um protestantismo para você. E não é à toa, porque a cada 5 minutos surge uma igreja evangélica completamente diferente da doutrina raiz de Martinho Lutero. Porque nem Martinho Lutero menosprezava a Santíssima Virgem como evangélicos atuais menosprezam. Nem ele. Foi quando que a nossa igreja, as igrejas protestantes, proclamam Maria bem-aventurada. E eu te devolvo a pergunta. Me traga um texto, me mostre. Como assim me devolve a pergunta? Você não vai responder? Quando que a igreja de Jerusalém
fez essa proclamação quando eles proclamaram Maria sendo bem-aventurada. Ora, mas isso é simples de desvendar. Vocês conseguem entender que vocês não pensam, né? Você mesmo nos seus vídeos disse que primeiro veio a tradição oral para depois a escrita. Lucas não iria dizer, por exemplo, ou registrar na sua carta, no Evangelho, e me proclamarão bem-aventurada se isso já não ocorresse em Jerusalém. A não ser que Lucas não estivesse em Jerusalém. Então, você mesmo é pego pelas suas próprias palavras. Se você acredita que primeiro os discípulos pregaram, né? Primeiro os apóstolos pregaram, primeiro os evangelistas pregaram e depois foi escrito, então você mesmo responde a sua pergunta. São Lucas estava onde? Em Jerusalém. Ele não iria registrar no Evangelho se isso já não estivesse acontecendo. Né? Ele não iria registrar no Evangelho e as gerações me proclamarão bem-aventurada se isso já não estivesse ocorrendo em Jerusalém. Agora, você fugiu da minha pergunta. Você fugiu da minha pergunta. Quando que a sua igreja, a igreja que você congrega, proclama Maria bem-aventurada? E eu digo mais. Eu quero que você me prove que a sua igreja fala muito mais do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Ponto. Ah, eu te devolvo com a pergunta. Não, eu queria que você me respondesse. Em que momento vocês proclamam Maria bem-aventurada? Porque se comprova tanto na fala de Maria e as gerações me proclamarão bem-aventurada. E se comprova na própria tradição da igreja. Se Lucas primeiro, né, teve a parte oral para depois a escrita, então São Lucas não ia ser mentiroso e colocar algo no evangelho que já não estava acontecendo. A não ser que você mencione que São Lucas é um mentiroso, o que eu creio que não. Né? Eu creio que você é inteligente o suficiente para entender isso. Se houve a escrita depois, então a proclamação de bem-aventurada da Santíssima Virgem já estava acontecendo em Jerusalém. Não é à toa que, inclusive, a passagem que você citou, tentando colocar Maria como depois das mulheres, e ali é entre, não é depois, o nome dela é mencionado e não das mulheres que estavam ali. Então traga aí um texto, tá? Eu vou ficar aguardando, Otalmedinho, a sua resposta com base bíblica e não achismo da tua parte, ok? Bom, em relação a se agarrar e se apegar, primeiro eu deixei bem claro que você bateu num espantalho, porque você não entendeu o que o padre quis dizer. Segundo, eu te expliquei o que era agarrar e se apegar. Terceiro, se agarrar e se apegar é imitar a vida. Não houve mulher com a fé mais perfeita do que a Santíssima Virgem. E isso, se você discordar, temos um problema cognitivo. Terceiro, São Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E São Paulo não teve o Espírito Santo? Óbvio que teve. Óbvio que teve. Se eu não posso imitar a vida das pessoas cujo qual alcançaram a perfeição espiritual, então eu devo não ler a Bíblia. Eu devo não ler a Bíblia. Ponto. E em relação a me prove que em Jerusalém as pessoas proclamavam Maria como bem-aventurada, você mesmo disse que a tradição oral veio antes da escrita. A não ser que São Lucas é mentiroso em relatar algo no Evangelho que isso já não estava acontecendo, Denis. Isso não faz sentido. Não faz sentido. E não somente Jerusalém, mas as catacumbas de Roma, por exemplo, mostram ali figuras, imagens da Santíssima Virgem com o menino Jesus nos braços.
Mas me responda as perguntas. Quando que a sua igreja proclama ela bem-aventurada? Por que quando nós mencionamos o nome de Maria no culto, as pessoas olham meio torto assim? Experiência própria, hein? Por quê? Em que momento vocês proclamam Maria bem-aventurada? Você não respondeu minha pergunta, eu respondi todas as suas. Em que momento? Ou será que vocês falam muito mais do Antigo Testamento do que do Novo? E isso também é experiência própria. Falo muito mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. E aí? Por favor, né, Denis? Acredito eu que o senhor é mais inteligente que isso. Me dá um texto que mostre a igreja de Jerusalém proclamando Maria bem-aventurada. Pô, Denis, pelo amor de Deus, né? São Lucas estava em Jerusalém. O evangelista estava lá. Ele ia relatar no evangelho que não estava acontecendo? Não faz sentido.